Passamos à pauta, presidente, um projeto de lei para encaminhamento, projeto de lei complementar processo 1988 de 2017, requerente vereador Antônio Pérez. Ementa, acrescenta a linhas C, D e E ao inciso 6º do artigo 249 da Lei 5.502 de 2008, que institui o Plano Diretor Municipal e estabelece as diretrizes, proposições de ordenamento e desenvolvimento territorial no município de Pelotas e da outras providências. Processo em discussão preliminar. Encaminha-se às comissões. Isso é só encaminhamento? Quer discutir, vereador Ademar Arnel. Não, eu só acho assim, nós temos nosso plano diretor, quando nós fizemos, a gente tomou o cuidado de tirar qualquer restrições que pudesse causar intolerância religiosa. Por exemplo, se eu quero instalar uma igreja, um centro de Umbanda, do lado de vizinhos que são evangélicos, eu não vou ter o ok dos vizinhos. Da mesma forma, se eu quero instalar uma igreja evangélica do lado dos vizinhos que sejam bandistas, eu não vou ter o termo de concordância dos vizinhos. E isso o que faz? Extrapola bom senso, porque as pessoas trabalham com a fé. A cultura deles. Um bandista acha que está certíssimo na sua pregação, o evangélico também. Mas são os grupos religiosos mais perseguidos. Quando se fez o plano diretor, a gente tomou cuidado de te excluir essa restrição. Eu acho que isso aqui, vereador, e sei que não é sua intenção, mas retoma essa restrição, onde, para mim, instalar uma igreja, um terreiro, eu vou ter que pedir para os vizinhos concordar. E isso pode causar, e abriga, na verdade, aqueles que podem se utilizar desse termo para fazer intolerância religiosa. Então, a minha posição é que a gente possa pensar com cuidado em relação a isso. E hoje nós vimos o quê? Vamos, eu sou como advogado, tenho defendido a igreja evangélica, tenho defendido terreiros, porque eles entendem que o culto desses dois segmentos, principalmente evangélicos e religiosos, e umbandista, causa perturbação à ordem e ao sossego público. Causa muito movimento no local. Então, com todo o respeito que eu tenho a excelência, e que me merece, sei que não é a sua pretensão, mas eu não sinto a necessidade de alertar os senhores vereadores para que a gente possa ter uma discussão mais profunda a respeito desse tema. Para discutir, vereador Antônio Pérez. Presidente, eu gosto do debate. Essa casa, parlamento, é para debater, para falar. Né? E eu gosto do debater com o vereador Ornel, porque são saberes diferentes. Né? E ele sempre diz saberes são saberes diferentes. O vereador Ornel está tomando conhecimento agora do projeto, mas o projeto não trata a questão, vereador Ornel, de tolir a questão da intolerância religiosa de maneira nenhuma. Ele altera somente um inciso de um artigo que trata a questão de altura de prédios. Quando a altura de prédios passar de um determinado limite, de determinada altura, há necessidade do termo de concordância, que é o impacto de estudo de vizinhança. Quando passar essa altura, que há necessidade. E diz na lei, que já está na lei, o termo de vizinhança exigido pelo estudo de impacto de vizinhança é um subsídio para análise, não sendo necessariamente determinante para a aprovação da atividade. Então, se a pessoa constrói uma determinada altura, um prédio, há necessidade da concordância dos lindeiros. Mas
não é determinante para a aprovação daquele projeto. O meu projeto, quer dar autonomia, quer dar transparência, quer dar vez até para aquele imóvel lindeiro, o proprietário lindeiro. Estou acrescentando 3 letras nesse inciso do artigo, que trata, dizendo que quando houver uma recusa ou não conseguir localizar o proprietário, esse deverá ser notificado pessoalmente através do cartório de títulos e documentos, por conta do proprietário, não vai haver nenhum ônus ao poder público, para que o mesmo tome conhecimento e possa fazer a sua discordância perante um prazo de 30 dias ao órgão público municipal. Então, está dando autonomia, está dando transparência sobre a regularização daquele determinado imóvel, daquele determinado prédio, para que aquele imóvel lindeiro, aquele proprietário lindeiro, fique ciente da necessidade dele, se não concordar com aquela determinada obra, se manifestar. Ou também, não havendo o caso de localizar através do cartório de títulos e documentos, ser publicado em edital. Então, não trata nada de prédios, casas religiosas, não trata nada de questão de... muito pelo contrário, é somente uma letra do inciso do artigo, que trata a questão de altura. É um detalhe, é somente esse... Mas quero fazer esse debate. Estou apresentando o projeto para fazer esse debate aberto, porque eu gosto de debate. Debate em cima de propostas, em cima de ideias. Há uma demanda enorme na nossa cidade, pessoas que nos procuram o nosso gabinete, que querem regularizar os seus imóveis. O vereador Fabrício, esses dias, me questionou, vereador, como é que... uma situação similar a esse caso, querendo regularizar o seu imóvel, que haveria necessidade da concordância também dos lindeiros. E eu estou apresentando esse projeto, mas tanto o que está na lei e tanto os incisos que eu vou apresentar, diz muito bem, o vereador Marcos também, esse dia, não sendo necessariamente determinante para aprovação. E o meu projeto vai dar clareza ao proprietário lindeiro. Vai ser notificado pessoalmente pelo cartório. Ele vai ser determinante para dizer, eu não concordo. Eu não concordo. Está bem. Poder público que vai dizer se aprovação ou não aprovação. Então, mas eu estou aberto, o debate é isso, eu gosto do debate. E eu gosto de debater com o vereador Nel, né, porque são saberes diferentes. Saberes são saberes diferentes. E eu gosto de debater em cima de projeto, em cima de ideias. Então, eu quero apreciação desse projeto, visa atender uma grande demanda na nossa cidade. Fui procurado, estudei, é isso. Parlamento é isso. Apresenta as demandas, nós estudamos e apresentamos projetos para que nós possamos atender a satisfação da nossa comunidade. É isso, presidente. E isso é em discussão preliminar, hein? Para discutir, vereador Valdomiro. Em primeiro lugar, eu penso que todos os vereadores estão aqui para debates. Não tem, pelo menos não vi falar ainda que se elegeu algum vereador que não queira debater algum tema. Porque sempre tem esse assunto que eu gosto de debate, que eu não gosto de debate, como alguém não gostasse de debate. Acho que todos os vereadores gostam de debate, cada um tem uma maneira de debater, cada um tem o seu tema para debater. O que preocupou o projeto do vereador Antônio Pérez é que tem uma luta do povo evangélico, uma luta do povo espírita, de perseguição, foi criado numa época o impacto de violência e o termo de concordância, para iniciando assim, se tu, num quarteirão, tu tem uma serraria, uma carpintaria, não pode ter uma outra carpintaria dentro daquele quarteirão. Se tem uma padaria, não pode ter uma outra padaria dentro de um quarteirão. Aí nós passamos debatendo o plano diretor, quando foi aprovado aqui na Câmara,
meses e meses, o plano diretor ficou aqui para debate de meses e meses, não sei quanto tempo aí, aquele debate com o problema do termo de concordância e o impacto de vizinhança, que é onde lá no finalzinho, depois da serraria, depois da padaria, depois de tudo que é profissão que gere ruído ou som, lá no finalzinho dizia, e templos religiosos. Então, essa é a preocupação, porque a lei federal já isenta os templos religiosos, a lei estadual isenta os templos religiosos, mas aqui em Pelotas, no plano diretor, queriam incluir os templos religiosos no impacto de vizinhança e no tema de concordância. Então, essa é a nossa preocupação. No momento que começa a trazer de volta o impacto de vizinhança e tema de concordância, a preocupação da gente que lá no finalzinho, e também templos religiosos. Essa é a preocupação. A gente, como evangélico, e as igrejas evangélicas são as que mais crescem no país, então o que acontece? As igrejas tradicionais começam a forçar para incluir os templos religiosos, porque as tradicionais já têm, cada bairro que tu chega já tem uma igreja tradicional. Agora, as igrejas novas têm que construir ainda numa área mais periférica da cidade, as novas igrejas, as novas identidades religiosas têm que construir o seu templo dentro de um bairro. A tradicional já tem, deu do tempo histórico do país, já tem a tradicional em cada bairro da cidade. Agora, os evangélicos não têm, então eles têm que construir os templos deles. Então, esse é o temor, vereador Toninho. Ninguém está com medo de debate, ninguém tem medo de nada. Acontece que a gente, no momento que fala em termos de concordância e impacto de vizinhança, a gente já fica com o pé atrás. Essa é a iniciativa que a gente viu do vereador Onel, a preocupação e a nossa preocupação também, que começa a mexer no plano diretor de novo e venha prejudicar os evangélicos e venha prejudicar as religiões. Obrigado. Para discutir, vereador Fabrício. Som. Não, eu entendo a preocupação do vereador Ornel, do vereador Valdomiro, e a preocupação é procedente, né, em relação aos templos evangélicos e casas de religiões, principalmente. Tá? Mas me parece que essa questão aqui é uma questão mais ampla e que trata apenas de um artigo e que no projeto do vereador Toninho, na minha concepção, ele vem a ajudar no processo de regularização, essa proposta. O caso que eu conversei esses dias que eu fui questionar pelo conhecimento que ele tem de registro de imóveis, né, e ele me explicou e até me falou que estava propondo essa lei aqui, essa alteração. Né. Eu tenho um caso, por exemplo, o sujeito precisa regularizar, precisa do habite, se não tem o habite, daí a legislação municipal solicita a anuência dos vizinhos. Só que ele não tem, no entorno do terreno dele, não tem ninguém morando. Tem proprietários dos terrenos, mas não tem ninguém morando. Então, o sujeito tem que ir procurar cada proprietário para pegar a anuência. Então, é uma dificuldade, né, que, em vez de facilitar, e é interessante para o município a regularização dos imóveis, né, a legislação dificulta a regularização. E me parece que essa proposta do vereador Toninho vem colaborar com a facilitação da regularização dos imóveis e obtenção de habite-se, né? Que nós temos aí, se nós formos fazer um levantamento, eu não sei não, mas eu arrisco a dizer que pelo menos 50% dos imóveis não tem habite-se na cidade, ou se não for maior esse número. Não sei, daí eu estou chutando, estou falando sem saber, é só uma presunção. Mas o fato é que nós temos sim que criar mecanismos para facilitar a regularização dos imóveis. E me parece que este é o caso, uma proposta boa que vem a colaborar nesse sentido. Discutir, vereador Ivan, depois vereador Anderson, vereador Viana e vereador Marcos Cunha. Inscritos. Vereador Ivan. Alô. Pois é, essa legislação, ela vem sendo aprimorada, né? E, ao mesmo tempo, ela acirra conflitos, né? O que eu posso construir perto
de uma área residencial, por exemplo. O que pode ser construído ali? Que tamanho, que tipo de atividade, que tipo de transporte vai atrair, que estrutura tem. Então, assim, para organizar as cidades, cada vez mais, né, as prefeituras elas estão aprimorando esse tipo de legislação, né, para que as coisas se construam de forma harmoniosa, né, de forma que a cidade seja sustentável, que não dê conflito. E o que o vereador Toninho está fazendo é colocar dentro de uma coisa que já existe, que é o estudo de impacto de vizinhança, o EIV, ele quer um documento de concordância dos vizinhos para certas atividades. É isso, vereador? E a cartório? Isso já existe, ele está propondo que, em vez de sair dos vizinhos, tu vai... Sim, ele quer documentos oficializados em cartório. Tá. Eu, sinceramente, eu não vejo problema, porque ele só está aprimorando algo que já existe, na minha opinião. Já existe, as coisas todas. Só a forma, o mecanismo de fazer cumprir vai ser mais oficializado agora. Eu acho que é isso, né? Mas não vejo que o vereador está aumentando o problema, ele está só oficializando mais, né? E eu acho uma coisa necessária. Mas não é só para barulho, né? É para outras coisas também. Por exemplo, até o direito ao sol, por exemplo. Eu moro numa casa, aí os caras fazem edifícios, 3 edifícios, um do lado, outro do outro, e outro no fundo da minha casa. Bom, o que eu vou? Eu vou ser condenado a vender aquilo ali, uma cidade úmida como a nossa. Estou dando um exemplo assim, ó, que a lei do vereador, ela tem esse viés aí de pegar a questão do barulho, e igrejas, grande afluxo, casas de espetáculo, enfim, templos religiosos, mas ela é bem geral, como falou o vereador Fabrício, né? E ela só muda o caminho de oficialização, não cria coisa nova, me parece. Não, eu sou a favor. Vereador Anderson. Oi. Não, eu também estive falando com o Pedro me deu algumas orientações sobre esse projeto. Na verdade, eu acho que o vereador Toninho tem mérito quando traz essa discussão, porque o que a gente tem que fazer dentro da Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, principalmente, é desburocratizar. Hoje em dia, para te ter um habite, para te ter um alvará, é uma viagem ao fim do mundo, desculpa o palavreado. Porque é tanta burocracia que o município impõe a qualquer pessoa que queira ter o seu habite, que queira ter a sua condição regularizada, que a gente não sabe a quem recorrer. E acho que esse projeto vem desburocratizar um pouco. Acho mais. Eu tô no 2º mandato e eu nunca discuti o plano diretor, por exemplo. Eu gostaria de discutir o plano diretor. Acho até que tem uma lei que os governos devem mandar à Câmara a discussão de plano diretor, e eu nunca discuti. Aparato publicitário, que foi uma discussão que nós tivemos no mandato passado. Por exemplo, essa questão do vereador Toninho, a questão que a gente fez uma lei também no mandato passado, com o apoio do vereador Toninho, que é a questão justamente dessa regularização de área construída, que não existia sequer lei que regesse essa questão. Eu acho que toda lei que vem para desburocratizar uma questão, um gargalo como esse dentro da prefeitura, é vista com bons olhos. O único ressalvo, vereador Toninho, e aí nós estávamos conversando aqui com o vereador Marcola, é o custo do cartório. É por conta do proprietário. Bom, então aí sana a única dúvida que eu tinha. Isso, sana, exatamente. Quem tem interesse de regularizar vai arcar com custo. Não, beleza. Então, tudo que vem para desburocratizar, principalmente na Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, que é, sem dúvida, a secretaria mais burocrática de todas, na questão de alvará, de licenciamento, ou de habite-se, a gente apoia e dá os parabéns, vereador Toninho, por desburocratizar. E essa é a palavra. Nós temos que oferecer às pessoas um serviço mais rápido, mais ágil, para que elas possam
pudesse regularizar. Vereador Viana, solicito então ao vereador Salvador que ocupe a presidência para que eu possa discutir. Continua a inscrição para discutir o vereador Luiz Henrique Viana. O projeto do vereador Toninho, na verdade, ele acrescenta a um dispositivo da lei, né, que já existe, com 2 alíneas. Né, no inciso 6, há 2 alíneas. Entende-se por termo de vizinhança os proprietários dos imóveis, a linha A, e o termo de concordância de vizinhança exigido junto ao EIV é um subsídio para análise, não sendo necessariamente determinante para a aprovação da atividade. Esses já existem na lei. Ele acrescenta no seu projeto. Quando houver recusa em assinar o termo de concordância de vizinhança, que é o TCV, os proprietários dos imóveis poderão ser notificados pessoalmente através do cartório de registro, títulos e documentos, para que apresentem suas razões de discordância perante o órgão municipal, enfim, num prazo de 30 dias. Caso, letra D, a linha D, caso não seja possível notificar pessoalmente os proprietários, ou se eles estiverem em lugar incerto e não sabido, poderá ser publicado edital assinalando o mesmo prazo. A linha E. Nos casos previstos na linha C e D, encerrado o prazo sem manifestação, o silêncio dos proprietários será considerado como anuência tácita, ou seja, o que o vereador quer é possibilitar que haja efetivamente a manifestação do vizinho. E que, se o vizinho não se manifestar, seja declarado como concordância. O estudo de impacto de vizinhança é necessário. O vizinho pode dizer que concorda ou pode dizer que não concorda com a atividade e dizer por quê. Então, se o vizinho não se manifesta, fica um problema para a administração aprovar a atividade ou não. Então, o projeto o que diz é isso. Caso não haja condições do proprietário do imóvel que está solicitando a atividade, pegue a assinatura do vizinho concordando com a sua atividade, o vizinho vai ser intimado pelo cartório de títulos e registros e poderá concordar ou discordar, dizendo o porquê. E ainda, caso intimado pelo cartório, passado o prazo, não se manifeste, que a sua não manifestação seja considerada como concordância. Mas o vizinho vai poder continuar se manifestando, discordando da atividade, o que, de qualquer forma, pelo que diz lá o artigo e o inciso 6º, deverá fazer obrigatório o estudo de impacto de vizinhança, o termo de concordância. Né? O termo de concordância, contemplando um raio mínimo de 50 metros, partindo dos vértices dos imóveis, o qual deverá fazer parte obrigatória do estudo de impacto de vizinhança. Mas já diz que isso não necessariamente é determinante para a aprovação da atividade. Então, é uma garantia para que o proprietário possa solicitar a sua atividade que queira, né, implementar no seu imóvel. Devolvo a presidência ao presidente Luiz Henrique Viana. Para discutir, vereador Marcos Cunha. Não, é só para colaborar na discussão aí com o vereador Toninho. A oitiva dos vizinhos, se eu bem me lembro, ela não é determinante, não é vinculante. Certo? Então, a rigor, a administração tem discricionariedade, mesmo sem a manifestação dos vizinhos. Claro que é bom ouvir os vizinhos, inclusive está na lei a previsão, mas não é algo determinante ouvir os vizinhos.
Eu temo só que com essa modificação proposta pelo vereador Toninho, fique mais caro para o proprietário, muitas vezes é um pequeno proprietário, uma pessoa pobre, fique mais caro para esse proprietário ter que arcar com os custos do cartório de fazer notificações, que a gente sabe que para algumas pessoas é caro. Os custos de emolumentos são caros para as pessoas pobres. Então, eu temo que, tentando ajudar e facilitar, é uma reflexão que eu estou fazendo, vereador Toninho, para colaborar aqui, né? Eu temo que, tentando melhorar, facilitar, agilizar, porque está vendo que a administração não está agilizando, parece que essa é a preocupação do vereador Toninho. Eu quero dizer das duas coisas. Primeiro, a administração pode, sim, fazer, já hoje, sem a oitiva dos vizinhos. Ponto. Poderia fazer. A modificação do vereador Toninho pode trazer um custo a mais para os proprietários pobres, que dificulta, na verdade. Então, eu não sei, eu temo que, tentando ajudar, o projeto acabe piorando a situação dos pobres nas periferias que querem regularizar seus imóveis. Para discutir, vereador Marcola. Não, senhor presidente, senhores parlamentares, da mesma forma como coloca o vereador Marcos, eu também entendo que vai gerar mais custos. Eu quero entender que vai gerar um constrangimento. Imagina as pessoas serem notificadas via Rocha Brito, daqui a pouco sai seu nome no jornal. Todo mundo... Não é, mas o senhor manda notificar. O Rocha Brito tem forma de notificar. O Rocha Brito tem forma de notificar, a gente sabe. A prefeitura manda cobrar, não manda, sai lá na listinha para pagar. E da mesma forma, olha, eu sei o que é as pessoas, estás no Rocha Brito, até tu explicar o que é para as pessoas, causa um constrangimento. O projeto, então, eu entendo que deveria ter uma forma de cobrar custos. Sim, mas esses custos, em vez de ir para o cartório, tem que vir para os cofres públicos. Então, que a prefeitura possa fazer a notificação via edital e cobrar do proprietário, e o dinheiro ir para os cofres públicos, não para os cofres do agente privado, que é o Rocha Brito. Isso que nós temos que estar atentos, meu querido vereador Toninho. Eu acho que o projeto, na essência, é importante para ajudar. Agora, eu entendo que nós tínhamos que fazer essa reflexão. Senão poderia haver uma forma de, então, o poder executivo, meu querido líder vereador Fabrício, notificar via edital e cobrar, em vez de pagar para o Rocha Brito, pagar para a prefeitura o dinheiro e para os cofres públicos. Sim, mas precisa ser notificado. Precisa ser notificado. Pode ser notificado pela prefeitura. Bem, vamos só estou nos dizendo. ater à discussão do projeto. Então, eu está em entendo pauta. isso e as preocupações são essas, que eu quero aqui dizer que nós precisamos fazer uma grande discussão antes de votar esse projeto da melhor forma possível, porque eu entendo. É constrangedor, seja a forma que for, uma pessoa ter o seu nome vinculado a Rocha Brito. Até tu explicar a situação, tu cai na boca do povo. O projeto está em discussão preliminar. Ele vai ainda ser encaminhado às comissões para ser discutido nas comissões e, posteriormente, na ordem do dia, quanto ao mérito. Não havendo mais quem queira discutir, encaminhe-se às comissões. Presidente, consta aqui na ordem do dia um pedido de informação ao Executivo da vereadora Fernanda Miranda. Protocolo 2105, memorando 81 de 2017. Um pedido de informação. A vereadora que subscreve solicita, com base nas atribuições que lhe são conferidas, as seguintes informações ao Poder Executivo Municipal sobre os agentes comunitários de saúde. Quando o Poder Executivo vai passar a remunerar os agentes de saúde de acordo com o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde?
Qual a justificativa para o Poder Executivo não remunerar os agentes comunitários de saúde de acordo com o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde? Atenciosamente, vereadora Fernanda Miranda. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Também consta aqui uma homenagem de reconhecimento da Câmara Municipal de Pelotas, com o protocolo 2129, ao primeiro tabelionato de notas de Pelotas. Iniciando suas atividades em 7 de abril de 1832, o cartório surgiu quando Pelotas ainda era um pequeno povoado e vivendo exclusivamente das charqueadas. Naquele período existiam figuras ilustres que contribuíram sobremaneira com o progresso e o desenvolvimento da cidade. Foi criada, então, a primeira secretaria que iniciava o registro em seus anais das transações relativas aos imóveis e outras atividades pertinentes ao, então, serviço cartorial. Eram usados livros manuscritos, tinteiros e canetas com penas. De lá até nossos tempos, muitas modificações e avanços tecnológicos foram implantados. Hoje, o primeiro tabelionato, dirigido pela doutora Zilmira Lopes Rodrigues, respeitável tabeliera e advogada, possui um experiente e qualificado quadro de funcionários, com o cartório totalmente informatizado e prestando relevantes serviços à comunidade de Pelotas. A data de 185 anos de atividade do primeiro tabelionato de Pelotas merece aplausos gerais desse parlamento e da comunidade pelotense. Pelotas, 6 de abril de 2017, vereador Ademar Fernandes Ornel, vereador do DEM, e Fagner Silveira Feijó, vereador do PP. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Que constava na mesa dos trabalhos, presidente.